Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou Henrique Goulart aqui da HG CNC, uma empresa que já está no mercado aí fabricando e customizando máquinas há 15 anos. Muitos conhecem a nossa história, tem muitos clientes que ainda não. Vídeo de hoje mais destinado ao setor de marcenaria. E por quê? Porque o setor de marcenaria está cada vez mais migrando para as máquinas computadorizadas. Entre elas, a máquina Router, CNC e centro de usinagem, nesting e etc. Então esse vídeo será um pouco longo, tá? Mas eu vou tentar aqui tirar todas as dúvidas de acordo com as perguntas que nós recebemos quando um cliente nos procura. Mas se vocês puderem assistir inteiro, será muito gratificante. Você poderá escolher qual máquina realmente vai te atender, ou se ainda não é a hora de você sair do processo manual, né, da esquadrejadeira, seccionadora e etc., e migrar para o mundo da Router CNC. Então, eu separei algumas perguntas, vou tentar respondê-las conforme nós temos aqui de experiência com quem trabalha com as nossas máquinas e não com o que nós achamos que é. Então, nós temos bastante fundamento no que nós vendemos e conhecemos muito bem o processo de programação e operação de Router CNC. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Eu vou abrir aqui no Note uma tabelinha simples que eu fiz, tá? Primeira pergunta aí, quantas chapas ela corta por dia? É o que a gente mais recebe de dúvida. Essa máquina sua corta quantas peças? Quantas chapas eu vou cortar por dia? Eu separei aqui que o principal fator que determina quantas chapas a máquina corta por dia é a potência do motor, obviamente, e a velocidade máxima que ela corta com um esforço. Quanto que a máquina consegue atingir de velocidade cortando uma certa espessura de material utilizando uma certa ferramenta, tá? Isso varia, obviamente, varia de construção de máquina, qual a potência do spindle, se a máquina é motor de passo, se a máquina é easy servo, se a máquina utiliza servomotores. Então isso está ligado à construção. Agora eu quero deixar claro uma coisa aqui. Essa resposta, quantas chapas a máquina corta por dia, nenhum fabricante de máquina pode dar, tá? Por quê? Vamos falar de plano de corte. Você produz guarda-roupa, armário, cômoda, no armário tem a frente de gaveta. Eu não posso te dizer que a máquina vai cortar 10 chapas por dia ou 50 chapas por dia. Isso vai depender muito do plano de corte. Às vezes você vai pegar um dia trabalhando somente com frente de gaveta. Um exemplo, terão várias peças em uma chapa. Aí você vai pegar a lateral de guarda-roupa. Poxa, vai ter poucas peças numa chapa. Então, cuidado com essas respostas, tá? Quando vocês consultarem empresas que vendem máquina. É uma resposta que ninguém pode te garantir, porque você não sabe o que você vai processar naquele dia, qual o projeto, aonde você faz a programação da máquina. Isso é muito importante, tá? Não só a velocidade que a máquina corta, a estratégia de corte que você vai utilizar, considerando, obviamente, tudo que eu vou responder aqui é considerando uma máquina de entrada, que o pessoal chama de entrada, mas existem máquinas de entrada com alta capacidade de corte, mas eu vou usar o termo com troca manual de ferramenta, tá ok? Então, máquinas com troca manual de ferramenta, você vai utilizar apenas uma fresa para fazer todos os processos de usinagem para a fabricação de móveis planejados. Ou seja, você vai utilizar apenas uma fresa para fazer rebaixo de dobradiça, fazer os canais de fundo, fazer furação para acessórios, se você usar acessórios, minifix e etc. E também a mesma fresa você vai cortar. Então isso varia muito de projeto de cada um. Alguns trabalham com toponamento, outros usam dispositivos. Então é uma resposta muito difícil, tá? Para qualquer vendedor coerente passar para vocês. Então essa pergunta, quantas chapas a máquina corta por dia? Eu prefiro pedir para o cliente qual o tipo de processo que ele vai utilizar, se ele já tem uma ideia, se ele vai usar acessórios ou não.
Mas eu vou deixar aqui mais ou menos, tá? Existe uma média, óbvio, você não vai cortar só a frente de gaveta por dia, você não vai cortar só a lateral, você não vai cortar só a tampa, mas vamos considerar que o principal é a velocidade de corte que a máquina atinge. Em cima dessa velocidade de corte, você pode ter uma ideia do seu projeto, do seu processo, e você mesmo ter uma ideia, poxa, então eu vou conseguir cortar X chapas, né? Talvez uma cozinha eu faço em 1 dia e meio, acontece muito aqui na HG. Nós temos clientes que cortam uma cozinha em 1 dia, outros cortam em 1 dia e meio, outros levam 3 dias, óbvio, depende do projeto, o tamanho da cozinha. Mas assim, quando você sai do processo manual e entra para o mundo CNC, a sua produtividade com certeza aumenta, tá? Então, vou falar que quando você tem uma marcenaria até de médio porte, processa ali manualmente 20 chapas dias, manualmente, na CNC você vai fazer isso tranquilo, tá? Com melhor aproveitamento de material, inclusive, do que com máquinas seccionadoras ou serras, né? Isso é uma vantagem na router, você consegue posicionar peças na qual na seccionadora você não consegue. Então, você além de ter o processo mais rápido, você terá o maior aproveitamento de material. Vou falar aqui da nossa empresa, da nossa Pro Moveleira máquina com troca manual, não vou chamar máquina de entrada, porque ela já vem completinha, já vem com mesa a vácuo, bomba de vácuo eficiente, vou falar de vácuo também lá na frente. Ela conta com um cabeçote de 8 CV. O que isso implica? Por exemplo, se você vai fazer painel ranhurado ou painel canaletado, você tem máquina e motor suficiente para esse processo. Isso conta bastante quando você escolhe a sua primeira CNC. Você não fica amarrado a certos tipos de usinagem. Então você tem que ter uma boa construção mecânica, um motor potente, né, para fazer os trabalhos mais difíceis ou que exerce mais força da máquina. Eu vou dar como exemplo o painel canaletado, ou seja, quando a máquina faz um painel canaletado, o corte de 15 milímetros, 18 e 25 é bem mais tranquilo, tá bom? Então eu acho que é isso aí, quantidade de chapas por dia, está ligado ao seu processo, né? Mas pode considerar 15 chapas, 12 chapas, 18 chapas, variando ali entre todos os processos, tá? Lateral, fundo, gaveta, etc. Vamos colocar numa máquina que te dá um bom rendimento com troca manual, vai te entregar isso, em média. Beleza? Próxima pergunta agora. Qual a potência, né, quantos cavalos tem a bomba de vácuo? Ter 2 bombas é melhor? Segura a peça pequena? Então recebemos bastante perguntas assim, tá? Reforçando aqui, o importante não é a potência, e sim a pressão. E a estratégia de corte conta mais que a eficiência da bomba na maioria dos casos. Então vamos lá. Bomba de vácuo, tá? Quando vocês recebem aí especificações técnicas, estará escrito assim: bombas de vácuo de 12 cavalos, 10 cavalos, 7 cavalos e etc. Isso é irrelevante, tá? Estou falando aqui irrelevante em relação a bombas conhecidas como compressores radiais, que são as mais utilizadas pelos fabricantes e importadores aqui de máquina router no Brasil, tá bom? Por que isso? O importante não é a potência que a bomba exerce, é a pressão que ela exerce. E o que é pressão? É a capacidade que ela terá de puxar, entre aspas, né? Porque o vácuo ele não puxa, ele gera atrito, e esse atrito acaba puxando, né, a chapa, e ela em atrito uma chapa com a outra, ela trava, tá? Então o vácuo funciona assim, o vácuo ele não puxa a chapa para baixo, ele puxa a chapa para os lados, né, para o sentido que existe corrente de ar nos canais. Então, quanto maior pressão ele consegue exercer quando você tem um sistema fechado, mais eficiente será a fixação das peças.
Então, assim, quando verem a potência, peçam para ver a pressão negativa que essa bomba consegue exercer, tá? É um erro que tem no mercado, que a potência, bomba mais forte é melhor. Não, isso é relativo. O que conta bastante, estratégia de usinagem. Cortar peças pequenas em 2 passes e peças grandes em um passe só. Óbvio que, se a bomba de vácuo exerce pouca pressão, o ideal é você cortar tudo em 2 passadas, né? Se você já tem uma bomba acima de 400 milibar, porque a pressão ela é medida em milibar, você já consegue trabalhar aí em 2 passes peças pequenas. O que seria a peça pequena? É uma largura de 50 milímetros, 5 centímetros, por um comprimento de 200, 300, né? Mas aqui na HG nós temos clientes que fazem, por exemplo, painéis ripados, né? Que se produz bastante máquina Rotor, painéis ripados de 2 centímetros, 3 centímetros. Por quê? Nós trabalhamos com uma bomba acima de 400 milibar de pressão e ensinamos estratégia de usinagem, que seria a mais usada, é cortar peças estreitas em 2 passadas. E não é metade e metade. Vou dar uma dica aqui até para quem tem outra máquina, tá? Você corta 80, 90% da espessura e o último passo você apenas destaca a peça. Isso você evita aquele arraste no final do corte, tá? Eu sei que para quem não tem máquina, talvez não vai entender o que é esse arraste, etc. Mas para responder essa pergunta de bomba eficiente ou não, eu acho que é o exemplo mais fácil aqui. Outra coisa, vácuo não se soma, tá? Se eu tenho uma bomba que me gera 400 milibar e coloco mais uma que gera 400 milibar, eu continuo com 400 milibar de pressão na minha mesa. O que às vezes ajuda, mas isso depende de como é construído, tá? A mesa de vácuo é você ter uma bomba em cada parte da mesa. Porém, no final das contas, se tratando de bombas compressor radial, aquelas que tem uma turbina, né, e um motor. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, que eu ia gravar sobre bomba depois. Pronto. Isso aqui é um compressor radial, tá? Ele tem um motor trifásico normalmente. Aqui é a turbina. Essa aqui é uma bomba de estágio simples. Aqui é um filtro de ar e ali um silenciador aqui no fundo ali, ó. Tá? Então isso é a bomba de compressor radial, que é uma das mais utilizadas. Então eu estou me referindo a esse tipo de bomba. Existem outros modelos de bombas em máquina Rotor CNC, que depois eu farei um vídeo falando sobre os modelos mais utilizados nos equipamentos e os que são mais caros, os que são mais baratos, o que tem melhor custo-benefício, etc. Então, respondendo, vácuo se mede pela pressão e não pela potência. Normalmente você tem que usar a estratégia de corte, sim, mesmo você tendo uma bomba com muita pressão, você precisa em alguns momentos usar estratégia de cortar em 2 passadas, né, como eu recomendei, e vácuo não se soma. Ter 2, 3, 4 bombas, o que vai ajudar é que você vai diminuir um pouco a área, né, e na metade a área que a bomba está atuando, mas não quer dizer que você vai ter o dobro de eficiência naquela parte da mesa. Isso também são inverdades, tá? Se eu pegar uma bomba com 400 milibar de pressão e determinar uma mesa, na metade da mesa eu não vou ter mais eficiência do que a outra metade, né? Eles vão dividir o quanto esse ar está passando entre as câmaras. E quando você reduzir, por isso que tem máquinas que tem seções, né? Tem registros. Quando você dividir, você terá um pouco mais de eficiência, mas não quer dizer que você vai trabalhar com peças menores e vai conseguir cortar numa passada só. Quando você trabalha com peças menores, em certas regiões da mesa, normalmente perto da origem, você tem ali a possibilidade de deixar a pressão só naquela região, mas não quer dizer que essa pressão vai ser melhor
porque você fechou a mesa inteira, tá? Você terá sim uma diferença pequena, mas não o dobro ou é muito melhor, tá? Isso aí na prática não é verdade, tá bom? Aqui nós costumamos trabalhar normalmente com a mesa aberta mesmo, 100%. Quando vai cortar um retalho, eu recomendo que fixe o material, para não ter nenhuma dúvida. E existem bombas aí com maior pressão, que elas vão entrar nas máquinas mais caras, obviamente, máquinas com mais ferramentas, que você conseguiria sim trabalhar com peças menores e não ter problema de movimentação. Se tratando da Promoveleira, que é a máquina nossa vou chamar de entrada, né? Só que já é uma máquina com bastante capacidade de corte e vácuo muito bom. Nós conseguimos sim cortar peças aí, retalhos de 60 por 60 centímetros sem ter que fixar, mas também é preciso usar uma estratégia de corte, beleza? Então, não se foge de estratégia de usinagem, por melhor que seja a bomba de vácuo, falando de Router CNC, não estou falando de centro de usinagem, não estou falando de nesting, né? Esses vídeos são para máquinas que nós chamamos de entrada ou máquina com troca manual de ferramenta. Beleza? Próxima pergunta. Ela já vem com software ou ela já é integrada com software de projetos? Vamos lá, a máquina Router CNC utiliza um computador ou um comando, né, CNC para executar seus movimentos, na qual esse comando está hábil apenas a obedecer G-Code. O que são G-Code? Os G-Codes são gerados através de softwares CAN, software de programação, chamamos de software CAN, que utilizam um desenho gerado em arquivos DXF, DWG, PDF, STL. Bom, vamos lá, para quem não tem conhecimento de Router, funciona assim: nenhum equipamento Router será entregue para você com o software de projeto. Você pode receber ali, se você está comprando uma máquina com computador que esteja em Windows, possa ser que o seu fornecedor de máquina te mande ali o próprio Aspire, que é um software CAN, e dentro do Aspire você pode desenhar e gerar os seus projetos. Mas se tratando de marcenaria, nós estamos aqui falando de empresas que já estão aí entregando móveis planejados, os projetos normalmente são feitos em softwares de modelagem, correto? Onde você vai lá, você desenha uma mesa, desenha um guarda-roupa, desenha uma cozinha. Esses softwares não acompanham máquina Router, porque a máquina Router ela é um equipamento para trabalhar através de código G, que chamamos de G-Code, tá? Então, para gerar o G-Code, você precisa de um software CAN. O CAN é um software de programação. Então, funciona assim: projeto, CAN, CNC. São esses três caminhos aqui para você colocar a máquina para trabalhar. Falando na íntegra aqui, para você trabalhar com a máquina, você precisa gerar G-Code. Então, as máquinas não acompanham software de modelagem, tá? O que vem junto com isso? Uma pergunta muito frequente: a sua máquina já é integrada, por exemplo, com o Promob? Sim, na HG nós temos integração com o Promob, como temos integração com o SketchUp, através do Dynavox, como tem outros softwares aí, como o Rex, Intmob, tem Upmob, tem vários softwares que eles são software de modelagem ou apenas software CAN. Depois eu vou fazer um vídeo falando só disso, vou apresentar todas as opções de software que nós conhecemos. Não vou falar tudo que tem no mercado, porque talvez tenha software que nós ainda não conhecemos. E na qual, quando o cliente ele vem perguntar sobre a máquina, nós falamos: olha, tem esse, tem aquele. Dependendo do seu processo, você pode usar esse, dependendo você pode usar aquele, depende da sua produção diária, né? Depende se você vai trabalhar com
qual máquina você está comprando. Você pode estar comprando conosco um centro de usinagem com 10 ferramentas, você pode estar comprando uma Multitools com 10 ferramentas e 9 brocas. Então, para gerenciar todo esse ferramental que as máquinas entregam, pelo menos falando aqui do nosso setor moveleiro, você precisa de um software, né, que saiba tirar o melhor disso. Porém, como o vídeo é uma máquina de entrada, então a principal resposta é: a máquina não vai com software, tá? Nós ajudamos na parte de integração, dependendo do software que o cliente vai utilizar. E aqui tem muita variedade, tá bom? Então, você vai fazer o projeto no SketchUp, você vai salvar a vista do projeto em 2D em DXF, e você pode utilizar o Aspire, que é o software aí mais comum no mercado, né? O custo é baixo, próximo de muitos softwares. Você pode usar o Aspire para programar a máquina. O Aspire ele vai te gerar um G-Code, e o G-Code você vai levar até a CNC, vai abrir o G-Code, colocar o material e mandar a CNC executar. Então, a CNC, ela executa G-Code. Ela não vai pegar o seu projeto ali em 3D bonitinho, né? Já receber no arquivo e pôr para cortar. Isso não vai acontecer com máquina rotor convencional, tá bom? Acredito que eu expliquei sobre isso, né? Vamos para o próximo. Isso aqui também tem a ver, ó. Eu ainda faço meus projetos na caneta, como vou lidar com uma CNC? Bom, você tem a opção de usar plataformas que já geram G-Code ou desenhar manualmente no Aspire. Bom, as plataformas que já geram G-Code, eu já falei um pouquinho aqui antes, né? Você que ainda trabalha com serra, seccionadora, manual, e não sabe desenhar em nada, possivelmente, se você está buscando uma CNC, você deve receber projetos já de arquitetos, né? Em cima desse projeto, você possivelmente pega uma caneta, desenha a chapa, vê quantas peças dá, ou quem já tem experiência já sabe assim de cabeça, dá para cortar assim, assim, e saiu cortando. Essa é a realidade, né? De quem ainda não conhece o mundo CNC. Quando você for para uma CNC, você precisa aprender sim a programar a máquina, tá? Acho que a maioria dos vendedores aqui do Brasil de rotor indicam algum software, né? E tem alguns tutoriais ali, ou tem um técnico que vai te ensinar a programar a máquina. Agora, se você não souber desenhar, ou se você não receber os projetos naquelas vistas que eu falei, DXF, DWG, PDF, se você não receber esses projetos, você não consegue programar a máquina. Então, quando você começar no mundo CNC, você tem que entender que você tem que ter uma pessoa que vai conseguir fazer esse processo, né, para a máquina trabalhar, tá bom? Normalmente o pessoal que não tem muito conhecimento acaba adquirindo um Aspire, aprende a desenhar dentro do Aspire. No próprio Aspire você faz a programação da máquina, como você também pode usar o ArtCAM, que são softwares que você consegue desenhar e programar a CNC, ou você já investe num software que não vai te trazer esse trabalho. Você já vai investir num software que você vai entrar lá, você mesmo vai montar as suas caixas, o seu projeto, você pode montar uma cozinha inteira, e esse software ele já gera plano de corte para você levar para a CNC e colocar a CNC para trabalhar. Então, isso chama-se automação, né, de projetos e processos. Você não faz nada manualmente, né, vamos falar assim. Então, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com rotor, você consegue sim trabalhar com a máquina e tirar o máximo dela. Quando você adquire aqui com a HG, a gente passa contato de consultores. Nós também indicamos onde baixar alguns softwares para ir aprendendo sobre como desenhar, como projetar, e indicamos aí todos que nós conhecemos que já tem a forma já automatizada, né, de você já projetar ou já pegar um projeto pronto e esse software já gerar todo o plano de corte automaticamente, assim como tem plataformas, né, digitais hoje que fazem isso. O Corte Cloud, por exemplo, você vai no Corte Cloud, você monta lá, ele já gera e você já consegue pôr na CNC
Isso é uma integração, né, automática, tá bom? Então, integração de máquina também não quer dizer que a máquina vai com o software, né? Você tem aquele plugin que eu expliquei anteriormente, e quando você compra uma máquina e não conhece nada, você pode entrar em contato com esses softwares, com consultores desses softwares, e eles vão falar assim, não, poxa, aqui da HG já tem esse plugin aqui. Você vai ter um plano tal, você vai pagar uma mensalidade por mês, você vai pagar por chapa, eu não conheço muito bem, mas eu sei que existe uma cobrança sobre isso, porém você não precisa contratar uma pessoa, né, para fazer essa parte de programação. Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. Olha só, essa aqui é bem interessante, hein? Comprei uma máquina com troca manual, como faço para trocar por uma com troca automática? Bom, essa resposta aqui é mais simples do que em qualquer outro fabricante ou importador de máquinas, tá? Aqui quando você compra a máquina com troca manual e você quer mudar para uma troca automática, e por que isso acontece? Quer dizer que com troca manual eu não consigo fazer tudo que a automática faz? Consegue. Você consegue fazer todos os processos, você consegue fazer 45 graus, você pode fazer puxador cava, você pode fazer várias furações, depois trocar de ferramenta e fazer corte, ou você corta tudo com uma ferramenta só. A diferença é o tempo que isso demanda, né? Quando você trabalha com uma fresa só e vai fazer alguma marcação ali, ou um furo de diâmetro pequeno, ou você já corta tudo com uma fresa fina, por exemplo, de 4 milímetros, né? Para poder fazer furação e corte, ou você roda um programa só de furação, troca de ferramenta, coloca uma ferramenta de corte, uma de 6 milímetros ou 5, que será mais rápido do que cortar com uma de 4. Existe diferença sim, tá, em cortar com fresa de 4 milímetros e 6 milímetros. Mas aqui nós ensinamos aí como trabalhar com essas ferramentas. Então, você fala assim, poxa, mas eu estou fazendo muito puxador cava, estou fazendo muita segunda operação, estou fazendo muito rebaixo, que demora você fazer rebaixo com fresa fina. Nossa, eu acho que agora eu preciso de uma máquina com troca automática, que é muito bom ter a máquina com troca automática, porque você também diminui até o erro operacional, né? Essa é a verdade, diminuir erro operacional e ganhar tempo na troca de ferramenta. Quando o operador troca de ferramenta, ele tem que mandar a máquina zerar a ferramenta, ou se a máquina não tiver sensor de altura, ele tem que ir lá e zerar com capricho, e isso demanda tempo. Aqui, até mesmo as máquinas com troca manual, elas têm sensor de altura, então a troca de ferramenta é menos de 1 minuto para você trocar de ferramenta. Mas, às vezes você quer soltar a máquina lá trabalhando e não se preocupar com ela. Então, aqui você não precisa se preocupar em vender a sua máquina, que dá trabalho, né, desvaloriza, e investir em outra. Nós automatizamos o seu equipamento. Nós conseguimos dar esse upgrade, né, em transformar a máquina com troca manual em troca automática de ferramentas. Também fazemos isso em outros equipamentos, né, desde que sejam equipamentos bem construídos, com motorização boa, nós também fazemos esse trabalho aí para o mercado em geral, ok? Então, não se preocupe, aqui você comprando uma CNC com troca manual, você pode sim no futuro colocar uma troca automática de ferramentas, gastando bem menos, não se preocupar em comprar, vender, existe custo de frete, instalação e etc. Então aqui nós temos o orgulho de dizer que conseguimos fazer isso por vocês, tá bom? Encerrando o vídeo aqui, falei bastante, depois eu vou dividir em tópicos e vou avançar mais em cada assunto. Então, se você puder aí comentar abaixo qual assunto você quer saber mais, ou não entendeu sobre algum item, algum tópico, ou você tem talvez ouviu falar diferente, pode perguntar, estamos aqui à disposição, tá? Não esqueça de acessar nosso site, ver as opções de máquinas para a marcenaria que nós temos, Promoveleira, ATC e a grandiosa Multitools. Por que Multitools? São 16 ferramentas na mesa e 9 brocas.
Isso já é para quem está com uma demanda de corte e furação muito grande, né? Durante o dia de trabalho, essa máquina ela é fantástica. E nós temos, poucas empresas aqui no Brasil têm, mas a HG tem qualificação para isso. Tá bom? Um abraço a todos aí, até mais.